Sombrionauta apresenta Far Nordeste Candango, Câmbio Negro, Sesc Belenzinho, Show, 17/12/2022. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. O rap sempre foi uma música de expatriados. Eu poderia dizer de imigrantes, mas não é bem assim. Um imigrante é uma pessoa que deixou seu país de origem para se fixar em outro país com o intuito de viver lá em todas as suas dimensões sociais modernas. Trabalhar, constituir família, estudar e todas as outras benesses fornecidas pela unidade territorial a seus cidadãos nascidos ali e que, com o tempo, lhes serão também concedidas. Também temos um migrante, alguém que teoricamente faz a mesma coisa acima, só que dentro de um mesmo país e, oficialmente, não precisa passar por esse processo de naturalização para que as acima citadas benesses, conhecidas mais comumente como direitos cidadãos, lhe sejam ofertadas. Na prática não é isso que acontece, porque os migrantes em particular se deslocam principalmente por motivos empregatícios. Existe alguma demanda de empregos que não é satisfeita, então aparecem ofertas em outras localidades. Quanto mais coletiva essa demanda local e as ofertas externas, maior número de pessoas se deslocam para os mesmos espaços. Isso cria uma curiosa identidade cultural em que indivíduos têm sua consciência grupal fixada a partir de suas origens locais e suas esperanças em lugares que lhes são externos. Muitos deles fazem o possível para arrecadar uma quantia suficiente de dinheiro com o intuito de conseguirem voltar às suas paragens originárias. Não estão ali por outro motivo que não de trabalhar até que possam retornar para onde surgiram. Isso é um expatriado, embora o termo não abranja quem sofre esse processo dentro de seu próprio país. No Nordeste do Brasil, graças ao processo de escravização legalizado até 1888 e o informal e legal atual, combinado pela falta de infraestrutura de transporte de água, ambas decisões estatais que parecem ser mais projetos de economia política perversa, populações negras inteiras foram mantidas em condições de sobrevivência péssimas, como na Grande Seca de 1958, resultando em milhões de pessoas que foram expatriadas regionalmente. O Câmbio Negro é filho direto desse processo. Fui até o Sesc Belenzinho assistir uma das bandas de rap mais importantes dos anos 90, o Câmbio Negro, 1990, com dois amigos. O problema é que eu comprei para o sábado e um deles para sexta-feira, conhecido também para o dia 16/12/2022. Então, nos desencontramos. Tecnologia, mas tecnologia ainda não sabemos marcar direito um dia de show. Seguindo, o preço do ingresso também era da década de 1990, pois a inteira era R$40. Eu apreciei, mas sempre sou desconfiado com shows de qualidade que são baratos atualmente, mesmo os de rap. Em 90 não tinha essa desconfiança. Curiosas são também algumas coisas sobre essa performance, pois a banda em si não se apresenta em São Paulo há quase 22 anos, devido à sua pausa em 2000, quando seu vocalista ex, Alexandre T. Silva, saiu em carreira solo, só retornando para o grupo em 2015, num show comemorativo. Além disso, deve-se levar em conta que a banda voltou em definitivo no ano de 2018, e justamente no ano seguinte entramos nessa pandemia de Covid-19, a qual não saímos ainda, convém lembrar. Mesmo assim, é preciso destacar que foi muito difícil a estada do Câmbio Negro em São Paulo. Como eles faziam rap com banda ou rapcore, rap que visa ser mais pesado do que o normal para aquela época, com bases extraídas e tocadas ao vivo com influência potente de rock, houveram aqueles que não se engajaram com a banda. Lembro que o Xandão da banda Crespo certa vez me falou algo como: enquanto o pessoal abraçou o Planet Hemp, ninguém do rock e do rap quis abraçar os caras. Eu fiquei pensando quem era esse ninguém. Hoje para mim fica mais claro. Ninguém quer dizer o resto dos músicos de rap. Sim, porque não é o público o único definidor do sucesso de um artista, e sim a comunidade de artistas que ele deveria estar inserido. Tem algumas teorias sobre isso. Primeiro, eles eram de fora de São Paulo. A segunda é que eles são candangos, que no final dão na mesma, mas de formas horrivelmente diferentes. Vamos da última para a primeira. Candango é um termo pejorativo africano dado inicialmente para portugueses que escravizavam pessoas e que posteriormente passou a designar o mestiço de índio com preto, conhecido como cafuso. Vocês conhecem melhor esse termo como sertanejo? O original, por favor. Os candangos não eram exatamente escravos nem considerados pretos, logo ficaram nesse estranho lugar de não serem definidos pela sua etnia, sendo às vezes mais julgados por serem peões, ou seja, pessoas que se deslocam de localidade em localidade em busca de trabalhos nas colheitas. Logo, uma espécie de
expatriado em sua própria nação. Quem cantou muito sobre a situação dos sertanejos candangos foi Luiz Gonzaga, 1912-1989, notadamente em músicas como A Triste Partida, 1964, escrita pelo poeta Patativa do Assaré, 1909 e 2002. Sendo assim, os candangos sempre foram mal vistos como gente que está em busca de tomar o emprego dos locais, assim como os imigrantes nos Estados Unidos e na Europa. Entende-se porque tantos descendentes dessa gente façam rap. Assim, São Paulo, a cidade dos escravistas orgulhosos, construída também pelas mãos de nordestinos portadores da força de perdeiros suicidas, como diria Chico Science e a Nação Zumbi, 1991, não aceita bem gente que tem origem de seus ancestrais mais próximos. Posições assim é que me fazem desprezar essa busca obsessiva de ancestrais africanos e indígenas. Me parece que esse pessoal faz isso para negar nossas origens candangas. Eu sou filho de nordestinos e nortistas. Não preciso de deuses, entidades ou divindades porque elas nunca nos ajudaram. Sou filho de arigós e sou feliz assim. Quando começou o show do Câmbio Negro, ouvi uma voz semelhante a como a frase acima deve soar atualmente. X é um vocalista muito bom, decidido e que tem bastante convicção de si. Também é um homem que fala bastante de como foi repetidamente traído por seus semelhantes, aquela rapaziada que citei acima. Ao abrir o show com a música A Volta, 1995, ele, apesar de tudo o que passou, continuou orgulhosamente se afirmando: negão careca da Ceilândia mesmo, e daí? Muita gente estava lá para dizer essa frase como se fosse sua, inclusive eu, sejam eles negros pardos ou negros brancos, ou matuto, até o Adílio Tato, brother que encontrei no show do Onyx, 1988, e a quem dedico essa resenha. Espero que se divirta. No entanto, algo me chamou a atenção no novo símbolo que a banda usa, que parecia uma estranha espécie de OVNI, objeto voador não identificado, ou OANI, objetos aéreos não identificados, se você é brasileiro. Em verdade, durante o show, X explica que é a caixa d'água de Ceilândia, 1977, uma importante conquista da população candanga que padecia, como em seus estados de origem, da falta de água. Tô falando que falta de água é um problema mais de economia política do que de coisas da natureza. Essa população, depois da seca de 1958, foi atraída pela construção de Brasília, antiga meta do governo brasileiro desde idos de 1891 e que começou a ser posta em funcionamento em 1955. Brasília e sua arquitetura futurista foram até mesmo elogiadas pelo cosmonauta russo Yuri Gagarin, 1934-1968, quando a visitou em 1961. Mas na base dessa arquitetura para capitais de países, inclusive a de São Petersburgo, está a força empregatícia expatriada regionalmente. X é a atual formação do Câmbio Negro. Ralph, guitarra, Moisés, baixo, Denizar, percussão e bateria, e Beatles, DJ, fazem questão de lembrar que Brasília veio disso. Entrecortado com essas músicas, vemos algumas das posições muito claras da banda, como a famosa Esse é Meu País, 1998, que se pensa um futuro melhor para esta nação. Tal base é forte na banda, um nacionalismo arigó que lembra muito o pensamento de Gonzaga, e menos a revolta de seu filho. Existe a violência, claro, mas ela acima de tudo é fruto da falta de recursos para uma melhora do Brasil e da Ceilândia, e menos de algum tipo de faroeste caboclo, 1988. A gente esquece ou ignora que essa música se passa na Ceilândia, não é? Então o Câmbio Negro acredita que o que precisa cambiar nesse país são as condições básicas dos pobres e não buscar riqueza para si mesmos e fingir que a favela venceu. Para o rapper que diz esse tipo de frase, sobra ser apenas um cadáver ambulante, 1993. Isso é a segunda coisa que explica porque muita gente os boicotou. A banda não fazia tantas perguntas assim, coisa do rock, e sim dava respostas às suas próprias demandas na forma de soluções estruturais. Coisa que gente de São Paulo odeia discutir. Mas gente deve dividir essa opinião. Gente importante nas estruturas do audiovisual do rap, como Rogério Borges, data de nascimento não encontrada, e que nem por isso deixou de começar uma conversa amistosa comigo e com meu caro parceiro Stapa. Para conferir as imagens ótimas do show, recomendo visitar o Instagram dele. Falando em parças, também estava lá o multimediático Yannick Hara. Não faço ideia de quando você nasceu e estou com preguiça de lhe perguntar, confesso. Fazendo coisas Yannick Harenses, ou seja, conscientizando as pessoas enquanto se conscientiza e se divertindo muito no processo. X, em dado momento, fala que apesar dos pesares, quando conseguiram tocar em São Paulo sempre foram muito bem recebidos, e lembra seu passado de b-boy, referendando um dos nomes mais importantes do rap, que estava ali presente, Taíde, 1967. Lembra como foi difícil o show dele e do DJ 1, 1967, em Brasília, mas que ele e outros b-boys da Ceilândia deviam a esses dois nomes importantes do rap nacional. Logo fizeram tudo para apoiá-los. Bom, acho que esse negócio de ser agradecido é mesmo coisa de candango. Nego hoje acha que ser ligeiro é dar giro em brother na música.
O encerramento do show se dá com o hino, porque essa música é isso. Subraça, 1993. Muito dessa canção sintetiza o que esse rap candango acredita num forte discurso de teor religioso apocalíptico cristão. Porém, há uma coisa um tanto que datada nessa composição, e também no Câmbio Negro. A noção de que faculdades e colégios não tratam da negritude, coisa que melhorou bastante, porém com uma importante diferença, a de que se trata pouco dos negros candangos. Todas as vitórias no irmão capitalismo têm retrocessos secundários, o que não querem dizer insignificantes. Eu mesmo começo a entender isso a cada vez que leio quadrinhos novos do sindicalista profano, o Hellblazer John Constantine. Infelizmente, cada vez mais a negritude tem sido vista como privilégio, coisa que sim, discordo do Câmbio Negro. Gente que se acha privilegiado por ser negro às vezes esquece que é de origem candanga. Não é o caso de Adriana Lessa, 1971, que vi ali no meio do show se divertindo muito apreciando a apresentação. Bem se vê que há divisões na classe artística negra sobre o que deve ser um negro e como tem espaço, sim, para o Câmbio Negro em terras bandeirantes, pelo menos no seio de nós velhos. Isso tudo me fez pensar que quando Chris Claremont, 1950, conterrâneo do Constantine, escreveu seu run dos X-Men, 1976-1991, compreendeu que o X do título era em verdade EX. Assim vejo, junto com o documentário Racionais MCs das ruas de São Paulo para o mundo, em 2022, o Ragnarok definitivo da década de 1990. Não é o apocalipse. Sim, é o Ragnarok, onde o novo mundo branco elitista irá se impor. Cabem a vocês, crianças, serem um novo Câmbio Negro. Enfim, uma boa noite sobre rap, sobre como esse estilo tem tonalidades e variedades mais amplos do que o atual bordão liberal da classe média negra. Favela venceu. Favela não vem sem estruturas econômicas e sociológicas adequadas especificamente a isso. O bordão acima, junto com o famoso Ajudar minha mãe a comprar casa. são refrãos repetidos constantemente sem planejamento, logo são falsos. Acharam isso duro? Mas o que esperar de mim? Afinal, eu sou o negão careca do Jardim Ângelo, e daí? Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. Se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima.